A minha intenção com esse vídeo é de ajudar as pessoas normais, digamos assim, gente que não está envolvida até o pescoço emocionalmente com questões de eleição, a navegar nesse problema numa terminologia nova, ou numa perspectiva inteira nova, que permita englobar tanto os questionamentos das feministas quanto os questionamentos dos antifeministas. Porque este é um dos maiores problemas hoje nessa discussão. Cada um fala a sua própria língua, não se entra na terminologia dos outros, ninguém quer encostar nos termos dos outros e ver as coisas da perspectiva do outro, porque a questão da compreensão virou politizada no sentido de que se o seu grupo inteiro finge não compreender uma questão levantada pelo oponente ideológico, pelo adversário na eleição, você ganha mais do que se você concordar que a questão existe. Se tiver uma boa chance de um número suficiente de eleitores engolir esse papo de que o negócio é incompreensível, você fala que é incompreensível e nem tenta entender. Porque se você conseguir entender, você vai se entregar sem querer. Então ele chega lá, você olha nos olhos dele e fala um negócio, e se ele tiver entendido mesmo, vai ser difícil dele fingir na sua cara e não entregar nenhum sinal visual, nenhum sinal de expressão facial, sem ser um psicopata. Mas se ele não tiver a menor ideia, aí ele consegue não se entregar. Então a política, rolou um processo de seleção natural na política em que as pessoas que vão ganhando preeminência, elas têm essa característica em comum. Elas são blindadas à compreensão do que os outros falam, à compreensão da perspectiva do outro. Por isso eu vou ajudar vocês a a falar dessas coisas numa terminologia única que englobe tanto os problemas dos conservadores quanto os das feministas, que ao meu ver, quase todo mundo que conhece feministas e conhece conservadores, não como entidades da eleição, mas como pessoas mesmo, seu vizinho, sua namorada, seu amigo. Você sabe que elas têm preocupações reais e legítimas e são pessoas em geral justas, entende? Que essa praticamente deveria ser a premissa de todo mundo. Bom, tem um monte de gente insatisfeita aqui com alguma coisa. A reação não deve ser, nossa, que bando de gente safada que tá querendo mentir. Não, a reação deve ser, pera, por que eles estão chateados? Vamos ver isso daqui. E se a gente não entende por que eles estão falando tão chateados, a gente tenta entender na nossa língua. E essa é uma coisa que todo mundo estaria fazendo meio que naturalmente se não tivesse todo um esforço de gente envolvida em eleição de criar métodos pra blindar os outros. E agora sim, a gente tá bem no momento em que a gente tá vendo como que a direita tá aprendendo todas essas coisas, todos esses métodos safados que a esquerda criou, agora a direita tá criando um novo meio, porque não pode fazer igual, entendeu? Tem que fazer a mesma função, mas tem que ter uma aparência diferente. Então, como que as feministas sempre fizeram pra não ouvir o outro? Como que a esquerda sempre fez pra não ouvir o outro? Tudo que você fala tem uma ideologia aí por trás do que você tá falando, que não importa o que você tá falando, entendeu? O que você tá falando é aparência. O que você tá falando é aparência, por trás tem a ideologia burguesa ditando tudo que você diz e tentando manipular as mentes dos outros e infectar as pessoas com sua ideologia burguesa. Então, como você não ouve? Dizendo que aquilo que tá sendo dito é só aparência pura, não importa, é irrelevante e é o que tá por trás, a verdadeira intenção que importa. E o cara não vai confessar qual é, você vai dizer qual é essa verdadeira intenção por trás. E aí você desqualifica completamente a voz do cara. Ideologia de gênero, essa é a acusação que cumpre a mesma função que a acusação de machismo fazia antes. Você nem ouve, porque deixar ele falar já é tudo que ele vai dizer, são palavras de cobra pra manipular os outros. E agora é isso também, entendeu? Tudo que ela vai dizer é ideologia de gênero, então melhor nem ouvir, não pode nem dar espaço, porque ela vai contaminar todo mundo com esse negócio. Então assim, não tô aqui pra julgar ninguém, porque todo mundo faz isso mesmo, e política eleitoral é isso mesmo. Só que tem também gente interessada de verdade nos assuntos, e gente que, mesmo que não tivesse muito interessada, precisa aprender um pouco pra conseguir lidar com os próprios filhos, com os próprios alunos, E eu tô aqui pra ajudar vocês a fazerem isso. A primeira questão que a gente tem que tratar é o que é feminismo? Ou pelo menos, para os propósitos deste curso, o que eu vou considerar que é o feminismo. Quando tem muita polêmica em torno de uma palavra e você quer fazer isso que eu tô querendo fazer com ela aqui, é bom comparar com outra palavra, vamos trocar por uma palavra menos polêmica para vocês entenderem o problema ao qual eu tô me referindo. Quando você vai falar da palavra democracia, você pode estar falando de um sistema de governo determinado que existiu em algum lugar, ou você pode estar falando de um conjunto de teorias, mas para os propósitos desse vídeo, o mais importante é como as pessoas usam esse termo. O que as pessoas veem como feminismo, não o que elas dizem que é. Meu Deus! É por isso que você não tem namorada, amigo! Isso faz parte de como você encara o que é feminismo. Feminismo é aquilo que é isso, 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 e você diz que a definição é tal. Mas você vê a partir do uso dos conceitos e do contexto em que surgem as questões, em que surge essa palavra. E aqui vocês vão ver porque eu já vou destoar das explicações normais a respeito desse fenômeno. Eu acho que é um erro tremendo ver na origem do feminismo contemporâneo os mitos feministas tradicionais. Nos últimos 100 milhões de anos as mulheres foram oprimidas e tudo mais, agora nós nos levantamos contra não sei o que, não sei o que. E aí teve a primeira onda, e daí teve aquele movimento. Que, em primeiro lugar, vocês precisam entender que essas construções de o que é feminismo são sempre a posteriori. Por exemplo, a Simone de Beauvoir, ela não dizia que era feminista até ela ser velha e teve os momentos e tal, e daí ela percebeu que era melhor ela se dizer por interesses práticos. Tem gente que considera
tem proto-feminismo, mulheres que escreveram sobre a emancipação da mulher antes de considerar como feminismo, daí elas já meio que contam. Então, assim, não dá pra dizer que é um fenômeno único, mesmo sem considerar o que eu vou dizer agora. Mas ainda que fosse uma história única, e aí essa nova iteração de feminismo teria surgido dessas outras iterações, isso está completamente errado. Se você observa quem são as feministas, qual é o perfil demográfico das feministas, tem muitas hoje. Mas a maioria é daquelas que vai dizer que, mas eu não sou dessas radicais, mas não sei o que, elas têm o próprio feminismo. E se você vê de que fonte elas beberam esse feminismo delas, é aí que você percebe que tá todo mundo errado em ver revolução nessa história. Você vai no YouTube, você vai no YouTube ver quais são os vídeos mais vistos sobre feminismo. Você vê as campanhas publicitárias e essas coisas relacionadas ao feminismo e você observa que são menininhas jovens lidando com certas questões cotidianas. A origem do feminismo contemporâneo não é Simone de Beauvoir. É aquele canal Jute Jute, é a revista Capricho, é a campanha do YouTube de empoderamento, são hashtags que corporações às vezes criam. Da campanha do chamado empoderamento. Fizeram toda uma pesquisa e tal, desse background de será que ela um dia falou mulheres são inferiores, será, sabe? E aí eles fizeram todo um estudo de várias mulheres, youtubers e tal, e aí eles acharam que eu tava ótima pro cargo. Entenda que esse vídeo não é pra fazer a crítica, não sei o que, veja como é os interesses. Não tô falando disso aqui, eu tô tentando ajudar a gente a entender o que as meninas estão fazendo. Começou um monte de gente a ver os vídeos e falar, querida, você é feminista? E aí eu fiquei, gente, vamos levantar essa bandeira, não tem isso de feminista não, vamos só aqui. E aí eu fui ler ver vídeos sobre, eu falei, realmente, concordo com isso daqui tudo. E aí foi quando eu comecei a entender como funcionava esse tal de feminismo e me inserir completamente dentro dele. Então, e aí você vai ver quais são as questões que elas estão tratando. Porque todas essas campanhas, o ponto delas era viralizar. Então elas precisam focar não no que é o mais importante pro feminismo, mas no que as menininhas gostam, querem saber, se importam. E daí você enquadra a questão do feminismo dentro do que elas se importam. Você transforma o feminismo numa terminologia para falar dos problemas que elas têm. E é isso que eu acho que é essencial, que foi totalmente perdido aqui. A gente tinha uma terminologia para falar das coisas. A terminologia machista, a forma conservadora de falar dos eventos, permite que você explique tudo o que está acontecendo que as feministas querem explicar com os termos delas. Mas esses termos conservadores, eles são, em geral, humilhantes para elas. Elas preferem falar de outra forma que não seja tão humilhante. Porque, por exemplo, por que você não pode ficar xingando mulher que nem se xinga homem em público? Se ela tentar explicar isso dentro do cânone conservador, ela vai ter que dizer alguma coisa como, porque as meninas são mais sensíveis e delicadas. E isso é muito humilhante, ela não pode falar nesses termos. Ela precisa inverter, porque essa é uma das grandes questões que... não é tanto... Eu não tô falando isso no sentido negativo, mas a masculinização das mulheres, ela é uma questão necessária para que elas sejam inseridas no mercado de trabalho, no mundo da competição. Elas precisam ser mais orgulhosas, mais dominantes. Todas essas características... Não é 880 essas coisas, né? Mas elas acabam precisando se tornar um pouco mais, no mínimo. Mas então, essa questão de não se humilhar para falar de coisas que você precisa faz parte da raiz... Faz parte do que aconteceu com as meninas jovens, a razão pela qual elas adotaram o feminismo. Foram essas campanhas, e foi porque essas campanhas permitiram que elas falassem dessas questões de forma muito menos humilhante. Mas então, em suma, o que acontece que distingue bastante esse feminismo de agora dos outros é que os primeiros feminismos, eles têm em mente um fim. Quando as pessoas estão discutindo a questão da média salarial e essa questão da igualdade, elas estão deixando de lado... Os dois lados fazem isso, porque as feministas vão lá, falam um monte de merda para evitar a verdadeira questão, que é essencial, do que significa mesmo, imagina mesmo uma situação em que as mulheres têm isso que elas querem, esta igualdade nos termos que elas estão pedindo. A gente sabe que é complicado definir em termos de igualdade exatamente, mas pega o que elas querem e imagina se elas conseguissem como seriam as coisas. E os refutadores também não querem entrar nessa questão, e daí eles só apontam os errinhos, as falácias que elas estão cometendo, sem tentar ver o que elas realmente estão falando. E isso é o que mais me incomoda nessas críticas de direita ao feminismo, que é tipo, assim como as feministas, todas as questões eleitorais do feminismo, elas focam em termos de, mas quem que a gente tira do poder, quem que senta no trono, e qual lei que a gente passa, assim, é meio que... Depois a gente vê, entendeu? O que é o feminismo? É pôr as feministas no poder e daí a gente vê. O pessoal que meio que leva a coisa assim. E é isso que eu chamo de perspectiva eleitoral da coisa, que
é uma perspectiva que tem muito recurso por trás dela e ela vai infectando todas as outras. Daí, de repente, tá todo mundo pensando só nesses termos. Aí agora a oposição ao feminismo também, só primeiro a gente tira as feministas do poder, depois a gente vem, entendeu? Mas beleza, por que eu tô falando isso? Porque este fator se soma ao outro fator que é as campanhas de empoderamento e os canais de YouTube que querem usar o feminismo pra falar das questões que eles querem falar sem que as meninas se sintam humilhadas. O resultado é que o feminismo se torna um instrumento cego, de certa forma. Ele não delibera mais sobre os fins. Isso é a coisa que você mais vê as meninas jovens falando e repetindo, e também as meninas um pouco mais velhas, tipo da minha idade, falando para as mais jovens, quando elas querem convencer alguém que elas devem ser feministas, que a mulher decide. Cada uma faz o que quer. Se ela quiser ser dona de casa submissa, ela é. Se ela não quiser, ela não é. Cada uma faz absolutamente tudo o que quer. Eu quero trabalhar, eu vou trabalhar. Ou eu quero ser dona de casa, meu marido vai me sustentar. E essa é uma opção que eu tive. Porque... O que isso quer dizer? Que o feminismo é um instrumento para a mulher fazer absolutamente tudo ou qualquer coisa que ela quiser. Ele é um instrumento cego nesse sentido. Ele serve para... Por isso que isso é um empoderamento. É a transformação do feminismo numa espada. A transformação do feminismo num porrete que você usa, você cutuca o que você consegue, bate em quem você consegue, porque é isso, é subir na vida. E qual é a grande importância disso que eu tô falando? As mulheres não são feministas, aí surge o feminismo para tornar as mulheres feministas, beleza? Só que se o feminismo surge e daí ele chega, mulheres, façam absolutamente o que você quiser. Vocês que não são feministas, pegam os seus desejos não feministas, segura esse feminismo aqui na mão, esse porrete aqui, pega os seus desejos não feministas, porque você ainda não foi feministada, você só chegou, deram um instrumento na sua mão, e aí você faz o que você quiser. O que você vai fazer? Não vai ser feminismo o que você vai fazer com o feminismo. Vai ser tudo menos isso. Então, você precisa ser capaz de ver o tempo todo problemas, desejos, reivindicações, manifestações pessoais de coisas que não são feministas através da linguagem feminista. E é isso que mais falta às pessoas. É difícil saber que termo eu uso aqui nesse sentido. Eu poderia dizer as pessoas conservadoras, mas é que a gente sabe que hoje a revolucionária são essas menininhas das quais eu tô falando que usam o feminismo para coisas absolutamente machistas. Ela é um ser humano, provavelmente é uma pessoa decente, porque quase todo mundo, meio que todo mundo é uma pessoa decente, na verdade, quando você conversa com ela, você descobre que isso é um fato. Então ela tem alguma coisa que ela quer fazer, que provavelmente é legítima e justa, ou minimamente justa, lógico que ela pode exagerar um pouquinho ou não. E ela tá usando esse meio que eu tô achando estranho, mas aí você olha para o que ela tá fazendo e não é mais estranho. Tem inúmeros exemplos disso na televisão. O programa da Fátima Bernardes, por exemplo, ele é o exemplo perfeito de como é a questão do feminismo, do machismo, no chão da fábrica, na vida real. Não aqui entre os intelectuais da USP, da PUC, da Vila Madalena, entende? E é assim que você entende melhor o que tá acontecendo, não porque lá é de verdade, aqui é de mentira, não, mas é porque a gente é muito esperto e muito malandro e dá muito mais trabalho ver as meninas de elite fazendo isso. Dá pra ver, e eventualmente depois que eu te explicar, ver com os plebeus fazendo isso, você consegue identificar até as feministas mais eloquentes fazendo isso também. Porque os problemas dos humanos são os mesmos problemas de sempre, os problemas da sociedade. Então, alguns exemplos rápidos. Lugar de fala, exemplo que eu adoro. O conceito, ele é uma abstração teórica. Ele significa que cada um fala de uma perspectiva e que essa perspectiva determina a sua visão da coisa. Não quer dizer que homem branco não é pra falar. Quando alguém tá usando dessa forma, ela tá transformando a conversa numa conversa de mulherzinha, entendeu? Por definição, como chama o tipo de conversa na qual, por definição, os homens não podem conversar, não podem se meter, independentemente do valor intelectual de sua contribuição. O nome que se dá a isso é papo de mulherzinha, entendeu? Então não se preocupe. Tem conversa que as meninas querem ter, elas não querem que os homens se metam. Isso é absolutamente normal e natural. Só que aí, isso é uma das coisas interessantes. Boa parte das vezes em que o feminismo é utilizado como um instrumento pra fazer alguma coisa que não é exatamente feminista, pra uma coisa conservadora, digamos assim, é porque, tipo aquele exemplo que eu dei, que é muito humilhante pra menina dizer, você tem que fazer diferente comigo porque eu sou uma menininha, entendeu? Isso é muito humilhante. E aí chega o feminismo e fala, não, você pode falar isso de outro jeito. Em vez de você dizer que você é uma mulherzinha, você xinga o cara de um monstro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e daí beleza, entendeu? Daí você não precisou se humilhar, você consegue sair de nariz erguido sem se humilhar e o cara para de fazer um negócio que, tecnicamente, é errado. Não importa o quão grossa seja a feminista pra... Tô falando aqui de crianças, né? Não importa o quão grossa seja a feministinha do colegial pra silenciar o mano que veio se meter na conversa das manas, ela tá correta formalmente no sentido de que as meninas têm que ter espaço pra conversar com as meninas e os meninos não têm que ficar se metendo. E aí o conceito de lugar de fala se torna esta arma. E todo mundo meio que acha que é isso lugar de fala, que alguém tem ou não tem, cada um fala da própria coisa. E não é isso, não tem absolutamente nada a ver com isso. Todo mundo fica se metendo na conversa dos outros onde não devia, em parte porque o Facebook é um pouco isso, você posta no seu mural mais
os outros podem ver, então, quer dizer, é invasão, um cara que nunca viu na vida ir lá e reclamar do seu post, é uma questão meio estranha. As convenções sociais cercando isso estão em mutação ainda, eu acho. As meninas não podem simplesmente dizer, que é isso aí? Você é bicha, que tá querendo se meter em conversa de mulherzinha? Vai falar de futebol com seus amigos aí. Também, entende? Elas não podem ser agressivas desta forma, e elas não podem se defender dizendo, não, nós somos mulherzinhas, você é um grosso que está aqui faltando com respeito, você não leu a Bíblia não, que tá dizendo ali, sei lá, você tá dizendo, não, mas você não ouve o padre que diz que é pra você tratar a gente como moças delicadas, etc. Então, na falta desse instrumento, as meninas, tipo, da minha geração vieram com essas campanhas tanto em benefício próprio pra elas lucrarem, quanto, de fato, elas acham tais coisas importantes, elas querem que essas coisas sejam ditas, lidas e tudo mais, e elas usam o meio que elas têm. Mas enfim, o ponto é que quase todas as boas maneiras dos homens com relação às mulheres em público repousa sobre exageros com relação à fragilidade e à delicadeza da mulher, que as próprias feministas, mas lógico, não foram elas, foi a modernização toda, mas esse processo de esclarecimento sexual, de parar de ver as relações entre os sexos dentro de uma interpretação mitológica, religiosa da coisa, e tentar ver da forma mais racional e clara possível, esse processo destruiu esses mitos, e aí chega a situação que os homens... Mas peraí, por que eu não posso tratar ela que nem brother mesmo? E aí, como é que você resolve essa situação? É aí que entram algumas dessas confusões com termos feministas. Elas precisam dar um jeito de fazer os homens se comportarem. E se você pegar os termos que elas gostam, tipo essa história do mansplaining, como assim? A maior parte dos caras vai tentar refutar isso pensando, não, mas como assim? A mina tá errada, eu não posso corrigir? Então não tem nada a ver com isso, entendeu? Se você observa com cuidado como elas estão usando, simplesmente o seguinte: os homens têm mais testosterona, a gente interrompe mais porque a gente é mais dominante, e elas não têm como se proteger disso dizendo, para de me interromper, eu sou uma mulherzinha. Ela precisa interromper de um jeito agressivo, ela precisa anular a sua interrupção de um jeito agressivo, assim como você. Ela precisa agir mais como um homem. Ela precisa de uma forma testosterônica de se proteger. Entendeu? Alguma coisa assim. Tudo menos se dizer, eu sou uma cuidadinha, por favor, seja condescendente comigo, me trate como café com leite. Que é meio que o que elas estão fazendo. De outra forma. Por isso que rola muito isso das meninas usarem o feminismo pra fazer com que o feminismo seja uma continuação do tratamento das mulheres como café com leite. Mas enfim, o tratar como mulher é precisamente a mistura do tratar como inferior e o tratar como mimado. É o tratar como criança. Você não vai dizer que o pai trata o filho como inferior. Isso não explica a história toda. É óbvio que também. Mas é um inferior num sentido específico. Porque você pode também dizer que os pais tratam os filhos como um superior. Eles interrompem o sono pra ir lá trocar sua fralda. Você sai gritando por qualquer coisa, sai bebê, sai... E todo mundo sai para tudo pra ajudar, como se o bicho fosse um rei. Entende? Então não adianta tentar ver as coisas nesses mitos de as mulheres eram maltratadas nos últimos 200 milhões de anos, daí agora, finalmente elas levantaram. Não. Veja o que as mulheres queriam antes, com o que elas se preocupavam antes. Compara com o que as mulheres querem agora, se preocupam agora, e você vê que são as mesmas coisas, e você vê que elas estão procurando essas mesmas coisas por outros meios. Elas querem um marido melhor. A origem real do feminismo atual dessas jovenzinhas são os vídeos sobre relacionamento abusivo. Você vê os vídeos dessa Juju de prazer, é isso que fez ela bombar, isso que fez ela virar um ícone feminista para as jovenzinhas, é isso que move boa parte das conversas nos termos feministas entre as menininhas jovens, pra falar dos relacionamentos abusivos de uma forma que não seja humilhante. Esta é a principal função que elas dão pro feminismo. Não revolução. Ele é um instrumento, uma terminologia retórica, que você pode reclamar que elas usam como um porrete, mas que você também precisa saber entender como a linguagem delas, que elas têm para expressar os próprios problemas de uma forma que elas consideram aceitável. Então você precisa também saber não ficar, mas esse conceito é impreciso, não, mas essa sua estatística é falsa. Entende? Esquece isso, ouve o que ela tá falando, ouve o que ela tá dizendo por trás do que ela tá dizendo. Então, ao colocar as crianças para protagonizar o feminismo, as estruturas de visibilidade acabam não mudando, por causa dessa semelhança entre a imagem da mulher e a imagem da criança. Mas a gente faz política todo dia. A gente faz política quando a gente fala, a gente faz política quando a gente se relaciona, a gente faz política quando a gente Quando a gente prende o cabelo, a gente tá fazendo política. Olha, meu Deus. E essa coisa das crianças protagonizarem o movimento social é uma tendência generalizada. Todas as propagandas, tudo é feito para as crianças. Acho que gastam muito com criança. As pessoas que tanto dinheiro é gasto com crianças que a sociedade inteira tá tratando elas como reis. E daí, novamente, isso entra de volta na imagem tradicional da mulher, de que ela é uma rainha e tem que ser tratada com todos os mimos do mundo, mas ao mesmo tempo sem que ela tenha responsabilidade por se fortalecer, etc, etc, etc. Pelo menos jamais na mesma medida que o homem.
Então você garante essa manutenção das estruturas de visibilidade. Você garante que o passado se perpetue pela aparente destruição do passado.